o pastor Tony falou da questão do né? Do dever de casa, e seria bom vocês, vou ajudar um pouquinho no dever de casa. Dexios, a palavra que aparece para a destra, né? Ela aparece como, por exemplo, o olho direito, ou seja, o olho que está ao lado do olho esquerdo na mesma face, né? A mão direita, olha, a tua mão esquerda, não, a que faz a tua direita. Então, é uma palavra que tem esses múltiplos usos aí, né? O fato é que a Bíblia tem, pastor Tony e demais telespectadores, a Bíblia demonstra Deus como um ser misterioso. Verdadeiramente, tu és um Deus misterioso. Deus é um Deus misterioso. A Trindade foi uma tentativa, e é uma tentativa, de tentar explicar esse Deus misterioso, dando a ele a mesma ideia de não apagar esses textos da Bíblia ou essas dificuldades de um Cristo que chega, por exemplo, ali no túmulo de Lázaro, né, e diz: Pai, graças te dou porque tu sempre me ouve, mas eu falei isso por causa deles, para que entendam que tu me enviaste. Quer dizer, Jesus estava enganando quem? Quando ele diz que ora a alguém que é ele mesmo. Como é que eu peço? Né? Tudo é linguagem, né? Nós não podemos fugir da linguagem no texto bíblico. E aí nós temos essa tentativa de explicar tudo isso. O que Cristo trará é o reino de Deus. A vinda do Cristo, o Pai, né? Cristo está na criação, como diz João, né? E João 1 é um textão claro, né? O princípio era o verbo estava com, e o verbo era. Né? Eu não posso dizer assim, rapaz, eu estava comigo. Olha, eu estive comigo ontem. Então, a Trindade, essa tentativa... Não é a palavra? Jesus não é a palavra? A tentativa de tentar responder a esse conjunto de questões que, ao mesmo tempo, dizem, olha, só tem um Deus, o Pai é divino, o Filho é divino, o Espírito Santo é divino, não são três deuses e não podem ser a mesma pessoa, porque Jesus deixou bem claro, olha, na lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu não estou testificando de mim mesmo, meu Pai também testifica. Se ele fosse o próprio Pai, essa citação não faria sentido nenhum. O fato dele orar, né? A própria questão de destra, como já falei, né? Ela nem sempre aparece no sentido de uma posição. É óbvio, quem está à destra do Pai está numa posição favorável, né? Eu também não acho nenhum problema com as questões relacionadas ao assentado no trono, né? A Bíblia não fala também do Espírito Santo assentado em algum lugar. Nós temos que entender que textos bíblicos, eles não têm, quando João escreve o Apocalipse, ele não tem ali a pretensão de explicar tudo sobre o final, né? Mas apontar algumas coisas, e aquilo que não está lá, eu não posso usar esse livro para negar o conteúdo completo da Escritura. Tá certo? Eu acho muito interessante esse texto de Mateus 12, 27 e 28. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me dessa hora, mas precisamente com este propósito eu vim para essa hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que diz, eu já glorifiquei e ainda glorificarei. Quer dizer, Jesus agora é um ventríloco. A nossa primeira pergunta vem do Marcos Paulo. Pastor, a doutrina do unicismo é uma heresia? É uma heresia. Unicismo significa que a pessoa não acredita na doutrina da Trindade. Deus é um só, mas subsiste em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. De tal maneira que o Pai não é o Filho não é o Pai não é o Filho nem o Espírito Santo, nem o Espírito Santo é o Pai e o Filho. São três pessoas distintas, um só Deus, da mesma essência, da mesma substância, tendo os mesmos atributos, realizando as mesmas obras. Então, o unicismo é uma heresia, sim. A Bíblia trata da doutrina da Trindade, embora a palavra Trindade não apareça, Tiago. Mas, por exemplo, vou lhe dar alguns exemplos para ficar claro. Quando Jesus foi batizado no Jordão, o Pai falou, este é o meu Filho. O Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba e pousou sobre ele. Ali estava o Pai falando,
ali estava o Espírito Santo descendo, ali estava o Filho recebendo. Quando Jesus Cristo deu a grande comissão aos discípulos, disse: indo, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Quando o apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 13, trata da bênção apostólica, diz: a graça de Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo. Então, a Trindade presente. Então, a doutrina unicista que nega a Trindade é uma heresia e nós devemos rejeitá-la decisivamente. Quem defende o unicismo vira seita e não uma religião cristã.